Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Estamos começando a semana um do PET 5 de História. Nessa primeira semana, nós vamos ver aqui então o chamado período democrático, né? 1946, 1964. Então, aí o momento em que o Getúlio Vargas, após 15 anos no poder, ele renuncia. Na verdade, ele é deposto, né, por um golpe. E de 1946 até 1964 serão presidentes eleitos através do voto direto. Importante entender que nesse momento, né, a partir aí de 1945, num contexto geral, é o início da Guerra Fria, né? Então é o embate ideológico entre Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, né, representando o socialismo. E o Brasil, como os demais países do mundo, né, optou por um dos lados. No caso, né, optou aí pelos Estados Unidos. Então, nesse contexto, nós temos dois projetos, né, dois ideais aí econômicos que vão ter um embate, uma disputa nesses anos 40, 50, 60, né? Um projeto nacionalista, né, tendo aí o Getúlio Vargas como uma figura de proa, e um projeto liberal, tendo o Carlos Lacerda, né, o jornalista político Carlos Lacerda, né, líder da UDN, União Democrática Nacional, um partido criado nos anos 40, né, e que foi até os anos 60. Perceber que esse projeto nacionalista ele era um projeto estatal, então o Estado devia intervir na economia, né? Então, quaisquer projetos nas áreas estratégicas, como petróleo, siderurgia, né, deveriam contar com um investimento principalmente estatal, né? A entrada de capital estrangeiro, de multinacionais de outros países, deveria ser regulado pelo Estado, né? E o governo deveria ter uma posição de independência com relação aos Estados Unidos, mesmo que o apoiasse no contexto da Guerra Fria. Já o projeto liberal era um projeto, digamos assim, mais entreguista, né? Por quê? Num primeiro momento aqui, a economia deveria ter uma participação bem mínima do Estado, né? Então aí o Estado deveria seguir as leis do mercado. Os capitais, né, e as empresas estrangeiras deveriam ter total liberdade para atuar no Brasil, inclusive para a remessa de lucros, né? Os lucros obtidos aqui seriam enviados para os seus países de origem, né? E o governo brasileiro deveria se aliar incondicionalmente com os Estados Unidos, inclusive no combate ao comunismo. É importante que vocês façam a leitura de um arquivo em PDF que eu disponibilizei para vocês no grupo da sala, que é esse arquivo aqui, né? Então ele vai estar falando sobre cada um, né, dos presidentes do período democrático. Então, desde o Gaspar Dutra, né, lá em 46, até o João Goulart, mais conhecido como Jango, que foi deposto por um golpe civil-militar em 1964. Importante que vocês façam a leitura, né? Inclusive também tem um mapinha lá, um mapa mental nesse arquivo em PDF, né? Interessante lá com algumas características, alguns tópicos, tá bom? A questão aí dos partidos políticos mais importantes do período também, né? A Constituição de 1946 e os principais acontecimentos, né? O texto ele fala em Quarta República, né? Uma nomenclatura e um nome pouco conhecido, mas é porque nós tivemos aí entre 1889 a 1930, né, a Primeira República, ou República Velha. Depois nós temos entre 1930 a 1937 um primeiro governo Vargas, né? Na verdade, de 1930 até 34 um governo provisório. Depois de 34 a 37, o Vargas ele assume como presidente eleito indireto,
Então aí é a Segunda República. Em 37, o Vargas ele dá um golpe, né, de Estado. Então o Brasil vira uma ditadura civil, né, a ditadura do Estado Novo, que vai de 37 até 45. Então aí de 46, né, até 64 é período democrático ou república populista ou então Quarta República, né? Então façam a leitura, né, desse texto, é interessante, é importante, tá? Também existe no PET de vocês tome nota, né? São tópicos sobre cada um dos presidentes. Eu coloquei, né, esse mesmo quadro aqui no aplicativo do Google Formulário. Então, quem for fazer a atividade pelo Google Formulário, né? Então, isso aqui quando você clicar no link, percebam aí que, né, eu adaptei o PET para o Google Formulário. Então você vai ter também, né, esses tópicos aí, né, sobre cada um deles, né? O Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas ele retorna depois, entre 1951 e 54, depois o JK, né, Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Não quero deixar esse vídeo muito extenso, né, mas aí alguns tópicos aí. O Eurico Gaspar Dutra, né, ele vai se alinhar ao governo dele totalmente com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, né, vai perseguir, inclusive, o Partido Comunista. E durante o governo dele vai ser assinada uma nova Constituição, né, promulgada uma nova Constituição, né, a Constituição de 46, que vai durar até 1967. Getúlio Vargas, ele retorna, né, ele retorna através do voto e ele vai sofrer uma perseguição muito grande, principalmente pelo Carlos Lacerda, pela UDN, né? Muito por conta desses projetos aí, o projeto nacionalista versus o projeto liberal, e o que vai levar ao suicídio do Vargas, né? Em agosto de 1954. Juscelino Kubitschek, né? Assume em 1955, na verdade, em 1956, né? Ele, com um plano de metas, né? É uma política aí nacional desenvolvimentista. Então, o Brasil ele vai se urbanizar muito, se industrializar bastante, né? No período aí do JK, né? É um momento aí conhecido no Brasil como de anos dourados, né? Principalmente para a classes médias urbanas da região sudeste, principalmente Rio, São Paulo, mas também aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Mas óbvio que esse plano, né, de metas ele tem um custo, né? Aumento da inflação, das desigualdades sociais. Então, o próximo presidente, o Jânio Quadros, vai pegar um Brasil aí profundamente endividado, né? Ele vai tentar promover aí uma política externa independente, né? Mas ao mesmo tempo ele vai ter uma queda dentro da sua popularidade. E em agosto de 1961 ele renuncia. O vice-presidente, né, depois de uma turbulência e de um acordo, ele assume como presidente, mas o sistema de governo ele muda, né, para o parlamentarismo. Então o Brasil começa a ter primeiro-ministro, inclusive. Mas depois de um plebiscito em janeiro de 63, o João Goulart assume com plenos poderes como presidente, né? Mas vai ter aí uma corrida, um embate, né, entre os setores mais alinhados com o governo do João Goulart, né, os sindicatos, né, os movimentos estudantis, e os setores mais ligados à direita, mais conservadores. E no final de março, né, e começo de abril, há um golpe, né, apoiado, sim, por vários grupos civis, né, pela população, mas foi um golpe, tá? Um golpe civil militar. E é o início de uma ditadura. Então nós temos algumas atividades, né? Algumas perguntas aí sobre cada um desses governos, né? São 7 questões, é um pouquinho mais extenso essa aqui na atividade um, tá? Depois uma análise dessa imagem aqui, tá? Aí muito mais de percepção, né? O que que você está observando aqui nessa fotografia, tá?
Atividade 3 vai falar um pouco sobre o Francisco Julião, né, que foi o chefe lá das ligas camponesas, né, um grupo importante para a reivindicação de terras, né, de uma verdadeira reforma agrária no Brasil. Então vocês têm um quadro aqui, tá? Vocês vão ter que colocar aí algumas reivindicações tanto das ligas camponesas quanto da União Nacional dos Estudantes, né? Que na época era um movimento importante dos estudantes. Óbvio, né, pessoal, que ao longo da semana eu vou retornando aqui aos grupos, tá? Quaisquer tipo de dúvidas vocês precisam perguntar, tá? Por favor. E é isso.